Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado pela Oficina do Livro. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. Hoje com um tema que me apaixona há muitos anos e vocês já sabem, a astrologia. Então estou muito entusiasmada por vos poder aqui apresentar o meu convidado. Antes de mais, vou só pedir-vos que, um pequeno favor, vejam por favor se já têm subscrito o canal pelo qual estão a ver ou a ouvir o podcast. Para vocês é muito simples, é só clicar aí no sininho, subscrever o canal e para nós é um passo muito importante, porque nos permite continuar a aumentar os canais onde veiculamos aqui o podcast e a fazer crescer esta nossa missão de levar histórias inspiradoras a todos vocês. Então, se ainda não fazes, por favor, subscreve aí o canal no qual estás a ver este nosso Reatravessar. E sem mais demoras, vamos então apresentar Paulo Cardoso. Olá, obrigado Rita, é um prazer estar aqui. Toda a gente me dizia, mas já foste ao podcast da Rita, não sei o quê, uma amiga minha, que é a minha sócia, que vive na Austrália, diz, eu sei, eu vejo, vais lá, uau! Pronto, ai, tão bom, tão bom. Na Austrália. Fico super feliz. Então, já há muito tempo também que eu queria cá ter e nem de propósito tivemos aqui a ajuda da Leia para o trazer, através deste livro incrível que já vamos falar. Eu trabalho com a Leia desde aqui 25, 30 anos. Claro, tão bom. Aliás, peço desculpa, diz aqui 30 anos a trabalhar com a Leia. Exato, então temos aqui um livro do qual já vamos falar daqui a bocadinho, porque antes de falarmos aqui dos seus livros e de tanto que a astrologia nos tem para contar, que dava aqui para uma conversa de 3 horas, não é? Para uma série, eu gosto sempre de começar aqui um pouco com a vossa história pessoal, com a história pessoal dos convidados e de como é que vocês chegaram até onde chegaram. Então o Paulo, hoje em dia, é um dos astrólogos mais conhecidos de Portugal. E é verdade, toda a gente conhece o Paulo Cardoso, eu já tenho tido aqui vários astrólogos, e há pouco, agora estas últimas semanas, disse, eu vou entrevistar o Paulo Cardoso, isto toda a gente conhecia, mesmo as pessoas que não estão tão por dentro da área da astrologia, não é? Quando eu comecei só havia uma televisão. Exato. E eu ia a essa mesma televisão e as pessoas na altura, mesmo quando estavam a jantar, viam a televisão, portanto... habituaram-se a ver esta imagem. Claro, exato. Mas antes do Paulo ser este astrólogo reconhecido e conhecido em Portugal, teve outra área e eu acho muito interessante estas mudanças de vida, porque até era uma pessoa mais ligada à ciência, não era? Um método mais lógica. Eu sou lógico. Eu gosto de 2 mais 2 são 4. Desde muito miúdo, os meus pais tinham uma casinha, uma vivenda com jardim e tinham uma garagem. E uma tia nossa que vivia connosco, que tinha sido professora de Físico-Químicas. Ela tinha um laboratório maravilhoso lá em casa para dar aulas aos seus alunos. Ora bem, isso instigou-me a enverdar, a ver a química, a Físico-Química e tudo isso. E então, fazendo um bocadinho de vontade aos meus pais, mas também porque tinha uma apetência enorme pela química, fui tirar o curso de Química. E química laboratorial. Eu hoje em dia podia estar a trabalhar num laboratório de uma empresa qualquer, farmacêutica ou isso, a fazer investigação química, ora bem. Mas depois de terminar a química, eu adorava, eu tinha, não é para me gabar, mas eu tinha 18, 19, 20 na altura, as melhores notas, físico-química, química, matemática, estatísticas, eram as minhas áreas de eleição. Portanto, sentia-me... Porquê? Porque 2 mais 2 são 4 faz muito sentido para quem é do signo de Virgem. Quem nos está a ouvir e perceber que é Virgem, percebe esta ideia. É mais racional, não é? Mais racional. 2 mais 2, gosto de ver para crer. Aliás, o São Tomé, que era um dos 12 apóstolos de Virgem, de Jesus, dizem que ele era o apóstolo virgem. Ai, que engraçado. Porque gosta de ver para crer. Bom, no final do curso eu disse, mas falta aqui uma componente humana.
porque eu gosto de humanidades, gosto de beleza, gosto de relações humanas, a minha compaixão pelas pessoas é imensa, há uma relação humana com as pessoas que para mim era primordial. E então eu disse, espera aí, vou mudar um bocadinho de agulha e vou para o conservatório, na altura, e para as Belas Artes. Portanto, depois matriculei-me no conservatório. Aliás, a minha mãe era professora de piano, a minha avó era professora de piano e canto, aliás, só uma coisa giríssima, a minha avó era amiga do Vilaré. E, portanto, era daquela geração da Maria Lalande, etc. Portanto, a minha avó era daquela mesma geração, de uma certa loucura dos anos 20, Sim. 30, e, portanto, ela ensinou-me a tocar piano, depois fui para o conservatório. Portanto, eu, depois da química, a química é um bocadinho, é linda, mas falta humano, falta ali qualquer coisa do humano. Então, segui para Belas Artes, segui para o conservatório e, de um momento para o outro, ainda mais para além destas áreas, uma amiga minha trouxe-me 2 livros. Chamava-se Elisa, era uma mulher maravilhosa, espetacular, infelizmente já está no outro lado. E teve um ataque de coração, uma coisa assim maluca. E ela trouxe-me 2 livros. Oh Paulo, tenho aqui 2 livros em francês, um tem as tabelas para a gente poder fazer o nosso horóscopo, e o outro, do André Barbeau, e o outro ensina a interpretar o nosso horóscopo. O quê? O nosso horóscopo? Uau, para além do signo, está ali. Pois, exato, sabes a hora de nascimento. Começámos a fazer o meu horóscopo, o horóscopo dela. Bom, eu fiquei destroçado, admirado, sei lá, numa situação extraordinária, porque como é que estava ali, num livro que ela me tinha trazido, eu li as frases que tinham a ver com o meu horóscopo e era rigorosamente aquilo que eu era. Essa sensação é incrível. Isto é assim, então eu tinha que ser aquilo que sou. Exato. Portanto, então afinal aquilo que eu tinha 20 e poucos anos, e super racionalista, claro. Químico, de formação, matemático, como é que eu tinha que ser isto e sou? Como é que é possível? É tão engraçado. Eu fiquei tão destroçado, admirado, tonto. Quase que lhe puxaram o tapete, não é? Exatamente, era uma outra área. Então comecei a fazer o horóscopo dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus amigos. Para confirmar se ele era mesmo assim para todos. E era igual. E era, mas isto afinal somos aquilo que tínhamos que ser. Bom, isto deu uma volta completamente à cabeça. Claro. Depois não segui, não fiz da minha profissão nem química, nem arquitetura, nem nada, nem conservatório, porque diz, não, aqui cá está a reunião entre a matemática, os planetas, a humanidade, a relação com as pessoas, a compaixão, o entendimento, o Neptuno, para quem gosta da astrologia, portanto, e aí fiquei, disse, não, é isto que me realiza. Uau! Pronto, portanto, isto é os meus antecedentes e o meu grande encontro com a astrologia. Claro. Chamava-se Elisa Soares, era uma mulher maravilhosa, giríssima, geniana, que me trouxe esses 2 livros. Isso que o Paulo está a dizer é tão engraçado, porque eu acho que é uma coisa que acontece a toda a gente quando faz a sua primeira consulta de astrologia. Eu já disse isto a vários amigos. É verdade. Não há como a primeira. Claro que depois as seguintes nós surpreendemos, é sempre bom, mas a primeira, a pessoa parece que leva... Quando a gente faz um bom trabalho... Isso. Mas eu sou isso. Como é que você sabe, não é? Eu nem deixo falar, eu não deixava, eu agora não estou a dar consulta, só estou a dar aulas. Aliás, neste momento estou a preparar um curso que é prática da astrologia. Sabe porquê? Porque quando eu comecei a fazer a prática da astrologia, deparei-me com não sei quantos problemas, que era como começar, como sintetizar, como abordar a pessoa tem um problema, como dizer-lhe, etc. E neste momento estou a preparar justamente um curso para isso, para dar às pessoas, porque eu tive aulas até há uns meses atrás, já formei 700 e tal pessoas, portanto, e à altura as pessoas têm sempre dúvidas. Oh Paulo, mas qual é o planeta mais importante? Mas por onde começar? Claro. Como tirar esta dúvida? Então eu agora estou justamente a preparar um para curso. Para quem está nessa área e quer... mês, mais ou menos está disponível para quem... e até para ajudar os meus ex-alunos a responderem aos seus clientes dúvidas que eles lhes põem e que não se sentem absolutamente a par como dizer, como explicar. Exato. E lhe perguntar outra coisa interessante, que eu tenho sempre assim uma certa curiosidade, um certo carinho por pessoas que são de algum modo pioneiras nas suas áreas. E o Paulo começou há muitos anos e nessa altura Portugal não é o que é hoje, o mundo não é o que é hoje. Hoje em dia já se fala da astrologia e de todas estas áreas de uma forma muito aberta e toda a gente já fez. Na altura não era mesmo assim, não era mesmo assim. Então eu sei muito bem que os primeiros
tiveram que ter uma boa dose de coragem para se mostrar, verdade? Foi difícil, mas tive sorte. Olha, o pai da Catarina Furtado, que eu agora não me estou a lembrar do nome dele, ele convidou-me para um programa na televisão. Ainda, cá está, só havia um canal. Portanto, quando eu aparecia em qualquer lado, toda a gente via. Toda a gente via, sim. Portanto, depois fiz uma série de programas giríssimos para a RTP também, relativamente aos conhecidos, o Artur Agostinho, a Simone de Oliveira, fiz, olha, o Herman Saraiva. Portanto, todas as pessoas muito conhecidas convidaram-me para fazer o horóscopo deles num programa giríssimo que se chamava Noite de Reis. Mas isso foi em que década? Talvez 80, começo de 90. Era feito ali no Europa, num cinema. E já havia abertura para isso na altura da... Já foi uma primeira tentativa. Sim. E, olha, o Rui de Carvalho. Bom, gente que eu admirava, eu até ficava todo nervoso. Eu tinha 20 e tal anos. Bom, e isto... e outra coisa, por exemplo, o Herman Saraiva disse-me assim: Paulo, parece que você me conhece desde que eu nasci. Bom, depois no camarim, o Rui de Carvalho dizia: Paulo, você disse ali uma coisa que eu nem lhe vou dizer que é verdade. Assim, e portanto, isto criou, cá está, o tal impacto, mas nas pessoas que todos conhecemos, afinal, aquilo que está no horóscopo, no mapa astral, tem muito a ver com aquilo que nós somos. E portanto, isto já me fizeram coisas muito estranhas. Disseram-me: sim, Paulo, você tem a responsabilidade, isto há muitos anos atrás, de ter tirado a astrologia de um vão de escadas, mas o Paulo popularizou demais a astrologia e à sua conta apareceram não sei quantos astrólogos que hoje em dia são aceitos, e o Paulo... o Paulo foi o responsável, mas o culpado de ter vulgarizado a astrologia. Uau. Quando me disseram isso, eu disse: o quê? Mas porquê? Porque se há pessoas que hoje em dia são aceitos e não deveriam ser aceitos, foi por sua causa, porque apareceu em todos os meios de comunicação social, as pessoas começaram a acreditar na astrologia e agora aparecem A, B, C, D com menos ou mais qualidade, não me interessa, e a culpa é sua. O quê? A culpa é minha? Quer dizer, eu tentei dignificar de todas as maneiras, com o Fernando Pessoa, com a astrologia, com a minha sabedoria de fisicoquímica, de matemática, tentei levar esta vertente mais racional, mais... porque isto é uma história, é ciência que estamos a falar, de que estamos a falar. Portanto, então, eu sou culpado pois a culpa é sua, porque você é que vulgarizou. Uau. Claro. Sim. As pessoas são assim. É ingrato. Mas agora trouxe-me aqui um tema interessante, que é quando o Paulo disse isto é ciência. Eu acho que talvez algumas pessoas aqui da nossa audiência já conheçam e saibam um pouco sobre astrologia, até de outros convidados que possam ter aqui vindo, mas talvez hajam muitas que não fazem ideia nenhuma do que é astrologia e continuam a achar que isto é uma coisa um bocadinho esotérica. E, na verdade, a astrologia... O princípio não é. A base é um gráfico astronómico. Certo. E como o Paulo até disse, eu achei bastante interessante, a astrologia faz muita ligação entre esta parte matemática e a parte humana. Quer-nos explicar assim resumidamente como, para quem está lá em casa não percebe nada, assim, ficar a perceber um horóscopo é mais ou menos isto. Portanto, é uma mandala com os 12 signos, feito para o dia, para a hora e para o local de nascimento. Nós fazemos um mapa, aquilo que as pessoas conhecem, um mapa astral. E o que é o mapa astral? É como se a pessoa, no momento em que nasceu, tivesse uma fotografia do céu que está ao seu redor. Portanto, isso até aqui é pura ciência, porque os astrólogos fazem as suas contas através de fórmulas usadas na NASA. Portanto, são tão rigorosas que a nave não teria ido à Lua se os cálculos não fossem rigorosos. Portanto, os cálculos e os softwares que os astrólogos usam são hiper rigorosos e, portanto, dão-nos a posição rigorosa em grau, minuto e segundo dos planetas que estão no nosso mapa astral. Agora, aí acaba a ciência, começa a humanidade. As humanidades, que é interpretar psicologicamente aquele mapa astral. Aí já é uma psicoastrologia. É aquilo que é a avó da psicologia, portanto, porque os astrólogos fazem isto há milhares de anos, tentarem entender que aquele gráfico corresponde a uma maneira de ser que tem a ver com a pessoa que nasceu naquele dia, naquela hora e naquele local de nascimento. Portanto, a partir daí já é a astrologia, já é a interpretação psicológica daquilo que está
enquadrado naquela mandala astrológica. Claro que portanto, aí já é uma relação humana. Certo, que é muito mais do que apenas o signo, porque também quem não sabe às vezes fica um bocadinho condicionado por aquela... Os signos são 12. Certo. São 8% da humanidade. Eu não sei qual é o seu signo, eu também não preciso saber, mas portanto o meu é virgem, portanto 8% da humanidade são virgem. Mas, atenção, nós já entramos em consideração com a hora de nascimento. E se entrarmos em consideração que é outro signo, já não são 12, são 144 hipóteses. Portanto, 12 vezes 12, 144 hipóteses. Os astrólogos usam 10 planetas na mandala, no horóscopo. Ora, 144 vezes 10, 1440 hipóteses básicas de interpretar um horóscopo. Mas os astrólogos ainda trabalham com coisas loucas que as pessoas ouvem dizer, as quadraturas, os trígonos, os sextis, etc. Se englobarmos todas essas variantes, estas cambiantes, são 178.400 hipóteses básicas de interpretar um ser humano. Assim sim, assim já temos o homem individual, já não é o signo. O signo, eu sou virgem, a outra é gêmeos, a minha tal amiga, portanto é 8% da humanidade, é uma coisa muito genérica. Claro, portanto desmistificando um pouco aquela ideia de que às vezes forma um pouco esta ideia errada na mente das pessoas que vêm nas revistas e que diz todos os leões agora vão estar... É assim, não é? eu sempre me afastei disso e ainda hoje o livro que eu faço, este livro, está escrito não para os 12 signos, mas para os 365 dias do ano. Certo. Se virem aqui nestas tabelas que eu aqui apresento, eu não faço 12 previsões, eu faço 365 previsões, porque eu faço, como sou químico, matemático, gosto de rigor e sou virgem. Portanto, eu disse, não, eu tenho que fazer para as pessoas qualquer coisa mais rigoroso. Então, faço 365 previsões anuais vezes 12. Ou seja, portanto, isto sim já é um universo muito mais personalizado, porque as pessoas, aquilo que esperam de mim é a continuação daquilo que eu fiz 30 mil vezes. Foi fazer o horóscopo individual, a tal carta astral dos meus clientes. Portanto, as pessoas estão à espera que eu lhes dê um trabalho mais individualizado. Para ser sincero, hoje em dia é aquilo que nos faz falta. É que, porque nós somos englobados dentro de médias. A maioria gosta disto, temos que gostar. A minoria não sei o quê, temos que... Portanto, e eu sempre fugi um bocadinho disso. Eu quis nas minhas consultas, e foi pelas consultas privadas e pessoais que eu conheci, milhares de pessoas, e aprendi muito com elas, foi justamente tentar devolver a individualidade à pessoa. Eu não gosto de generalizar. Por isso, eu hoje quero fazer um livro para toda a gente, mas tentei mesmo assim, eu penso que mais ninguém no mundo faz isto, porque isto é feito... São cálculos, são 7.200 cálculos. Portanto, fazer este livro. Portanto, para quê? Porque aqui as pessoas retratam-se. E depois as coisas acontecem com um rigor que não acontecem de outra maneira. Claro. E, infelizmente, o Papa Francisco morreu ano passado, não é? E eu tinha posto no livro do ano passado que ele ia passar entre abril e maio por um período dificílimo. Ele morreu no dia 21 de abril. Portanto, então, assim, com este rigor, nós podemos... adivinhar, prever situações muito mais rigorosas do que se estivéssemos a dizer é para os touros, é para os sagitários. Não, claro. Eu faço o horóscopo, a previsão para o dia e não só, às vezes para o signo ascendente, etc. Claro, e este é um livro que o Paulo lança anualmente, baseado todos os anos, desde há 30 anos. Baseado nos trânsitos desse ano específico, que estão sempre a mudar. Ora, está. Eu fazia tudo à mão, hoje em dia já faço com o computador. O que está aí, estão aí vários gráficos. E nesses gráficos, como digo, cada gráfico são 12 vezes 30 posições. E agora vezes 12 signos. Portanto, isso porquê? Porque faz Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão relativamente ao nosso Sol. Podemos ir muito mais além? Podemos, mas mais que isso, só uma consulta pessoal. Claro. Isso é o limite que nós podemos dar ao grande público, ainda no sentido de um livro. A partir daí só aulas de astrologia, que é isso que eu gosto de dar, que é ensinar a pessoa, e eu adoro dar aulas, a interpretar o seu próprio horóscopo. Claro. Ou seja, é uma experiência. Que no fundo é como quem diz, ensinar a pessoa a conhecer-se a si mesmo. Exatamente, através do horóscopo. Exato. Eu tenho mães de família, eu trabalho numa mesa enorme,
E tenho muitas vezes mães com o horóscopo da Aninhas, do Francisquinho, do não sei o quê, dos filhos todos. E eu estou a falar, pois, porque quando temos Vênus, não sei o quê, e elas, Paulo, é isso mesmo, a minha Aninhas é assim, o Francisquinho, não sei o quê. E depois, portanto, isto é um incentivo extraordinário, ou seja, é para as mães se conhecerem, é para as mães conhecerem os seus filhos. Exato, eu ia mostrar aqui o livro. Eu até fiz uma vez um livro para a Leia, justamente para as pessoas conhecerem melhor o filho, as crianças, até as crianças e os adolescentes, através da astrologia. Mas nas minhas aulas, não sou as mães que conhecem o marido, porque é que ele é assim, porque é que ele é difícil de aturar, porque também faço aulas de sinastria. Portanto, no fundo, eu ensino. Sinastria, para quem não sabe, é a junção de dois horóscopos. Se eu com alguém dou bem profissionalmente, amorosamente, amizade, projetos, profissões, como comparar horóscopos é uma coisa maravilhosa também. É um deslumbramento. Eu não paro de me admirar, com 72 anos, de me admirar o rigor da astrologia. Ainda hoje eu provo, eu vejo, eu digo, mas como é que é possível? Claro. Este ano constata-se, não é? Eu sabia há 20 e tal anos que aos 72 anos poderia ter um problema gravíssimo de saúde. Há 20 e tal anos que eu tinha feito uma série de cálculos, e isto não é porque eu fiquei a matutar nisto. E, portanto, eu já há 20 e tal anos tinha feito uma série de cálculos, o regente da Casa da Saúde com o regente da Casa do Corpo Físico entravam em litígio aos meus 72 anos. E eu, pai de 40, 50 anos, disse, espera aí, o que é que me vai acontecer? Este ano, com 72 anos e meio, tive uma pedra no rim que foi uma coisa horrível. Foi uma experiência, uma dor de esmero de todos os lados. E cá estava lá. Eu não criei a pedra no rim, psicologicamente, porque estava à espera de há 20 e tal anos ter este problema. Não, eu estava lá marcado. Podemos sair, não sei. Podemos contrapor esta predisposição, não sei. Não lhe posso responder. Isso é interessante, não é? Como é que está marcado? Eu não posso criar uma pedra no rim psicologicamente. Eu não vou deixar de beber água só porque eu nem sabia qual era o problema de saúde. Podia ser de outro âmbito qualquer. E estava cheio de receio, e os meses estavam a passar e disse, não, ainda não aconteceu nada. Claro. E deveria ter sido aos 72 anos e meio e foi aos 72 anos,4. Aquelas pequenas, é muito interessante. É incrível. Certo, é muito interessante e é muito útil, não só, enfim, nesta parte às vezes realmente de algumas previsões que podem vir a ser úteis para ajustarmos algumas coisas, outras nunca poderemos ajustar, não é? Porque fazem parte do mistério da vida, mas sobretudo para nos conhecermos como pessoas e podermos melhorar até as nossas relações. Com os outros. Certo. Porque repare, se eu caso com alguém, ou se tenho uma sociedade, ou um amor na minha vida, muitas vezes isso também me ajuda a perceber a outra pessoa. Porque é que a outra pessoa, apesar de dizer gostar de mim, que gosta de mim, tem esta reação, tem este ciúme, esta insegurança, esta possessividade, ou isto ou aquilo outro. Porque é que aquela pessoa é assim? E por que não usar a astrologia para conversar com essa pessoa sobre esse assunto? Claro. Porque isto é namorar. Isto é uma forma de namoro. O namoro é conhecer os outros, é perceber os outros, é pôr-nos na pele dos outros. Ora, a astrologia ajuda-nos a namorar. E é engraçado isso, e ajuda-nos a ter consciência da diversidade. Eu sou assim e o outro é assado. Não é? Eu acho que até, às vezes penso, quem sabe um bocadinho de astrologia, até que tem quase como uma certa obrigação de ser mais tolerante. Eu sou mais tolerante. Entendo, faz sentido? Eu sou mais tolerante porque a minha primeira pergunta é: o que é que aquela pessoa fez isto? Pois. O que é que ela tem no horóscopo que a levou a ter esta atitude? Eu não a vou desculpar, eu vou entendê-la. Entender, sim. Que não poderia ser de outra maneira, falar não com é? ela. Claro. Dizer, olha, será que aquela tua atitude não está baseada naquela insegurança que tu tinhas quando eras miúda, que foste rejeitada, ou isso, porque também está isso no horóscopo. Certo. As rejeições, certo. Os medos, os traumas estão no nosso horóscopo. E até entendermos aceitarmos coisas que não entendemos, porque às vezes eu nunca vou entender uma Vênus, não é, num signo que é totalmente diferente do meu. Eu nunca vou, eu posso aceitar. A nossa lua são as nossas emoções. A nossa lua rege a maneira como eu reajo, como as minhas emoções são. Se eu tiver com uma pessoa com a lua em Capricórnio, vai ser mais difícil eu explicar-lhe as minhas emoções. Exato. Pronto, eu vou tentar fazer um esforço extra para que aquela pessoa perceba melhor e eu a perceba melhor. Claro. Ouça, é isso que eu faço nas aulas. Entendi. Eu hoje já não posso dar consultas porque as consultas... Já não dá consultas individuais? Não posso dar. Já deu muitos anos? Foram 30 mil pessoas. Eu percebo.
Há uma altura em que eu já adormecia e acordava com o trauma da pessoa que se ia suicidar. E da pessoa que não sei o quê. E da pessoa que tinha sido violada. E do outro que tinha tentado matar o irmão. As histórias entravam? Começam a entrar. Há uma altura em que a pessoa... Eu não tinha filtro, não vestia a bata. Eu uma vez falava com um psiquiatra, ele disse, pois o Paulo não veste a bata. Diz, pois mas se eu vestir a bata, se calhar já não sou o Paulo Cardoso. E portanto, como eu não vestia a bata, eu sentia os problemas das pessoas, não me esquecia dos problemas das pessoas e às vezes adormecia. Será que ela já, não sei o quê, será que ultrapassou aquele problema, será que não sei o quê? E isto começou-me a pesar, parei um ano sabático para descansar, não é? Depois voltei, depois fiz mais 2 ou 3 anos, voltei a parar, porque há uma altura em que parece que a energia que nós recebemos dos outros fica aqui a pairar, aqui atrás, não sei onde, é uma coisa horrível. Então eu disse, espera aí, vamos fazer isto de uma outra maneira. Já que eu tenho tantos anos de prática, que aprendi tanto com os meus clientes e com o sofrimento dos meus clientes, porque as pessoas não vão ao astrólogo quando estão mal, quando estão bem, as pessoas só vão ao astrólogo quando estão mal, problema de saúde, rejeição, dinheiro, divórcio, etc. 60% são divórcios. A parte amorosa é impressionantemente importante. É dinheiro, amor, dinheiro, amor e saúde. O amor é porque o amor é a rejeição e o amor próprio mexe numa série de processos. E então, por isso que eu digo, foram tantas vezes a tentar embeber-me, porque repare, eu esqueço-me de mim quando estava nas consultas, esquecia-me dos meus problemas. Eu entrava, abria a porta, primeiro era uma coisa muito interessante, eu marcava as coisas na agenda e e pedia à pessoa o dia, a hora, o local de nascimento para ir preparando a consulta, o horóscopo. E a abrir a porta, eu nunca tinha visto a pessoa na vida, portanto, eu não sabia o que é que me ia esperar, mas sabia mais ou menos que personalidade estava ali. Então, portanto, e isto era uma coisa, não há preparação para isto, eu tinha que estar de alma aberta. Por isso é que eu digo, eu estava ali para o que desse e vier, eu estava ali para a pessoa acreditar em mim, para eu me entregar à pessoa. Isto é compaixão pura, e isto é que se calhar ajudou que as pessoas gostassem de mim, porque elas sentiam que eu estava com elas. Mas eu não os deixava falar muito. A pessoa, quando diz, Paulo Cardoso, eu tenho um problema, calma, deixa-me falar. Eu ia descobrir a personalidade, depois ia perceber em que área de vida, em que fator de vida, em que tempo é que a pessoa estava, qual é o tempo presente, o que é que estava a marcar, onde é que estava o Saturno, o Plutão e tal, para ver em que fase de vida é que a pessoa estava, e depois dizia, olha, tudo leva a crer que neste momento possa estar com um problema de ordem afetiva, profissional, isto e aquilo. Pois é. E disse, pronto, está a ver, não precisou de me dizer. Sim. Porquê? Porque assim a pessoa passou a acreditar naquilo. Porque se a pessoa me vai, eu tenho um problema assim, assado com o meu marido, e fosse ali dizer a sua vida toda. Eu contei-lhe tudo. Eu não preciso, a astrologia ou o astrólogo não precisa. E eu disse, não, calma, deixa-me falar de si, deixa-me entendê-la, deixa-me percebê-la. 65% das pessoas eram mulheres, os meus clientes. E, portanto, deixa-me percebê-la. A partir desse momento, a pessoa ficava muito mais aberta, porque eu tinha percebido, até se calhar, a razão pela qual ela lá tinha ido. Os homens eram muito diferentes. Enquanto que as mulheres às vezes ainda tentavam explicar, Paulo, mas é que eu precisava de saber isto, estou com este problema assim. Os homens... mais calados. Completamente calados. E eu disse, olha, ainda bem que não diz nada, eu agora vou tentar fazer a mesma técnica. E a tentar descobrir... E eles ficavam assim, uau, mas como é que sabe isto? Não? É mágico, não é? É mágico. E eu disse, não, mas pronto, por isso, se sentiu que eu revi, que eu vi, que eu percebi, agora, a partir de agora, vou-lhe dar uma perspectiva dos próximos meses, do tempo presente, e depois a pessoa, no fim, punha-me as suas questões. Claro. Há outra parte muito interessante da astrologia que não é esta astrologia tão individual, em que a pessoa vai à consulta para saber de si, mas é uma astrologia mais coletiva que pode... Astrologia mundial. Talvez, não é? Que possa traçar um pouco aquilo que são a vibração ou a onda, não é? Daquilo que estamos a viver num momento. Infelizmente eu não sou especialista nessa área. Mas existe, não é? Existe a astrologia das bolsas, existe a astrologia da saúde, a astrologia médica, a astrologia das empresas, todas as áreas, como na medicina, a astrologia, que há a especialidade nisto, a astrologia também é a mesma coisa. Só que no meu caso,
eu segui esta vertente psicológica. Mais individualizada. Entender a alma do outro. E por falar em alma, o Paulo também tem uma paixão que é muito única, que o tornou também conhecido em algumas áreas, que é uma paixão por alguém que encarna muito a alma lusitana, que é Fernando Pessoa, não é? Sim. Então aqui o Fernando Pessoa é também, este livro também é um livro antigo, que o Paulo já comecei escreveu. a fazer em 1981 uma investigação no espólio de Fernando Pessoa. Porquê? Por uma razão muito simples. A professora Ivete Centeno, com a qual eu estava a fazer um trabalho ligado a um espetáculo com o José Ribeiro da Fonte, com uma série de gente giríssimas, com a Helena Vieira, a Helena Afonso, etc. E eu encontrei-me com a professora e ela disse assim: Paulo, sabe, eu estive na casa da irmã e da sobrinha do Fernando Pessoa, estive no espólio do Fernando Pessoa e reparei que há lá um monte de papéis que as pessoas não entendem o que é que aquilo quer dizer e põem de parte há 20 anos, são dezenas, se não mesmo centenas de papéis. Eu disse, eu bem me queria parecer, porque já tinha sido publicado 2 ou 3 horóscopos feitos por Pessoa relativamente aos seus heterónimos. Eu disse, mas este senhor sabia fazer astrologia, porque aquilo estava em graus, minutos, segundos, estava feito com um rigor profissional. Portanto, para quem não faz ideia nenhuma disto, o Fernando Pessoa era um excelente astrólogo, e não era um astrólogo qualquer, era um excelente astrólogo. Eu posso dizer que ele sabia mais do que eu. Não é? Acredita? Ele sabia mais do que eu. Portanto, ele tinha conhecimentos muito avançados nesta área. Ele mandava vir de Londres, ele veio da África do Sul, veio para Lisboa, mas já na África do Sul tinha contactos com, escrevia-se para editores ingleses, etc. Além de livros de literatura e de outros assuntos, ele mandava vir livros de astrologia. Ele tinha uma biblioteca riquíssima de astrologia, ele tinha à volta de 200 livros. Agora, é assim, os melhores livros de astrologia do princípio do século que se publicavam em Inglaterra e em França estão, hoje em dia, na Casa de Fernando Pessoa, na Biblioteca de Fernando Pessoa, que o espólio de Fernando Pessoa foi absorvido na Biblioteca Nacional, o espólio, os manuscritos, mas a biblioteca pessoal, todos os livros que eu ainda vi na casa da irmã, na tal Avenida República, eu ainda vi muitos papéis nessa altura, porque depois da professora Ivete Centeno me ter alertado para isso, eu depois pedi uma autorização na altura, o espólio, todos são... Fernando Pessoa escreveu 27 mil papéis, mais ou menos, que estão na tal arca. Ele deixou aquilo numa arca como se fosse a mensagem, uma herança poética ao mundo, uma obra com letra grande. E esses 27 mil papéis foram sendo arquivados na Biblioteca Nacional e eu tive que pedir uma autorização muito formal para ir fazer uma investigação, e porquê? Porque a professora me tinha alertado, Paulo, olha, que ainda são... Eu disse, professora, mas serão o quê? De 100, 200? Olha, devem ser pelo menos 200 ou 300 papéis. Isso, 200 ou 300 papéis astrológicos no espólio de Fernando Pessoa, isto dá para fazer uma investigação. Eu na altura estava a trabalhar no Estado, pedi uma licença sem vencimento durante uns meses para poder dedicar-me a esse estudo. Cheguei lá e comecei a fazer uma investigação pelo espólio inteiro, 27 mil papéis, e afinal não eram nem 200 nem 300, eram perto de 3 mil papéis astrológicos. Ou seja, 10% de tudo aquilo que Fernando Pessoa escreveu na vida tinha a ver com astrologia. A sua relação com o conhecer-se a si, criar os heterónimos, criar a obra, perceber o que é que ele andava cá a fazer na vida e até responder a problemas amorosos, financeiros, familiares, a morte dos irmãos, da mãe, tudo está escrutinado com rigor milimétrico através dos cálculos astrológicos. Ora, esses praticamente 3 mil papéis astrológicos, eu comecei a publicá-los e tenho um desses livros com uma capa preta que foi publicado nos anos 90, uma editora que já nem existe. Eu comecei a publicar lentamente os papéis de Fernando Pessoa e interpretá-los. Comecei a perceber que afinal a mensagem de Fernando Pessoa era uma mensagem astrológica. Primeira coisa. Quando o Paulo diz a mensagem, é a mensagem. O texto, a mensagem, sim. Os poemas que compõem a mensagem de Fernando Pessoa, afinal, estão escritos por uma razão astrológica. Nunca ninguém tinha percebido isso. Porque o que eu começo a perceber, eu escrevia poemas, depois por trás que escrevia posições astrológicas, no mesmo papel. Num papel dizia assim, a fé é o instinto da ação. Fé, em astrologia, tem a ver com Júpiter. No outro lado da folha,
fazia cálculos sobre Júpiter. Portanto, Júpiter e a fé, estão a ver, ele era astrólogo e poeta ao mesmo tempo. Ele fazia um texto, fazia um poema sobre Saturno. E depois, no outro lado da folha, tinha imensos cálculos sobre Saturno. Uau. Portanto, era o astrólogo a trabalhar como poeta, pronto, era a diversidade geminiana a trabalhar com o Fernando Pessoa. Eu disse, isto tem que ser publicado. Fiz a primeira publicação do primeiro trabalho com um super tipo que eu adoro e admiro imenso, que se chama Jerónimo Pizarro. Ele é professor da universidade. Eu uma vez encontrei na casa Fernando Pessoa e disse, Paulo, vamos para a frente. Eu disse, vamos, está quase tudo. E ele ajudou-me imenso a organizar de uma maneira metódica, académica. Aquele livro que eu publiquei cá em Portugal em 2011 é uma espécie de doutoramento, de tese de doutoramento. Porquê? Porque ele me obrigou. Paulo, a gente não pode dizer isto sem pôr em rodapé, e isto está na frase tal, no livro tal. Portanto, estão ali todas as provas de que tudo aquilo que eu avanço no livro, há uma prova científica. Há uma prova. E também, cada um dos heterónimos de Fernando Pessoa tinha o seu próprio mapa astral? Claro. Foi essa pista que me chegou pela primeira vez. Nos anos 60, a Ática publicou um livro que se chama Páginas Íntimas e de Autointerpretação. E para ilustrar, a laia da ilustração desse livro, foram incluídos vários horóscopos. O horóscopo do Alberto Queiro, pronto, os três, e não sei se o dele também. Eu disse, mas este homem, por isso é que eu digo, quando eu vi ali, porque vamos lá, os textos íntimos e de autointerpretação, o Fernando Pessoa analisa a maneira de ser de cada um dos heterónimos. Uau. E lembraram-se, ótimo, ainda bem, pôr o horóscopo de cada um deles. Do Alberto Queiro, do Álvaro de Campos, do Ricardo Reis. Eu disse, mas esta biografia que ele criou para o Ricardo Reis, eu quando leio o horóscopo do Ricardo Reis, é isto que eu vejo. O que é que este malandro, este maroto fez? Ele fazia o horóscopo e a partir do horóscopo criava uma biografia. Uau, isso é genial. Isto é bombástico. É genial. Sobre o Alberto Queiro, é mais curioso ainda. O Fernando Pessoa fez o horóscopo do Alberto Queiro, que era carneiro, com ascendente de leão, etc. E, portanto, era fogo. Ele primeiro faz um texto a dizer quem pertence ao fogo puro são os génios da humanidade. Está bem? Portanto, ele não fazia nada ao caso. Ele sabia, porque era o mestre de todos os heterónimos, o Alberto Queiro era o mestre, portanto era o número 1. Se era o número 1, não é bom que seja carneiro. Carneiro é o primeiro signo do zodíaco, claro que sim. E não é leão o signo dos líderes, claro, ele é o chefe. Portanto, não é por acaso. Portanto, ele vai criar uma maneira de ser, e depois a biografia do Alberto Queiro é a interpretação rigorosa daquele horóscopo. Vou-lhe dar 3 exemplos. A obra-prima do mestre, o Guardador de Rebanhos, que toda a gente conhece, toda a gente já ouve falar, a obra mais importante, até se calhar do Fernando Pessoa, é o Guardador de Rebanhos. O Guardador de Rebanhos foi escrito pelo Alberto Queiro. Quando ele fez contas, quando é que o regente do meio do céu encontra Vênus, que é a deusa da beleza e da cultura e da arte. Ou seja, ele vai perceber quando é que os planetas de alguém com aquele horóscopo poderia escrever a obra-prima. Então ele vai... Isso é mesmo incrível. É incrível. Ele vai por 1914 ou 1913, não sei o quê, 8 de março de 1913, porque era um momento em que uma pessoa com aquele horóscopo poderia escrever a obra-prima. Então põe lá, 1900 e não sei o quê. Portanto, ele vai falsear, porque ele depois não é o Alberto Queiro, ele recebe as mensagens, ele pessoa, não é? Ele vai escrever pelo Alberto Queiro, não vai escrever naquele dia, mas vai dizer, não, isto foi feito no dia tal às tantas horas. Acerquei-me, aliás, a um texto. Ele diz que acerquei-me de uma cômoda alta e de uma vez só recebi uma série de mensagens do além e de um jacto escreveu o Guardador de Rebanhos. Mentira. Ele escreveu nesse dia e diz que foi naquele dia porque alguém com aquele horóscopo poderia escrever a obra-prima naquele momento. Uau! Não fica aqui.
Ele punha de vida e morte para cada um deles. O Alberto Queiro escreveu a obra-prima e depois o Fernando Pessoa foi fazer as contas. Então, quando é que ele vai morrer? 1 ano ou 2 depois de escrever a obra-prima, já não preciso dele. Portanto, quando é que o regente ascendente, corpo físico, vai estar em contacto, em litígio aberto com o regente da casa 8, que é a casa da morte? Portanto, quando aquela pessoa poderia ter uma hipótese de morrer, ele diz, cá está, ele vai morrer nesta data. E mata-o e diz, ele morreu nesta data. Portanto, não só... Ele sabia exatamente o que estava a fazer. Sabia exatamente. Para tudo bater certo. Percebe? Portanto, para tudo bater certo. Portanto, o Alberto Queiro, ele pôs a data, falseou a data. Nós sabemos, porque depois há manuscritos com outras datas. Mas não, ele diz, não, isto foi tudo escrito naquele dia, àquela hora. Não. Aquilo seria a hora que o Alberto Queiro, se existisse, escreveria a obra-prima. Isso é absolutamente extraordinário. Matou quando ele tinha que morrer. É absolutamente extraordinário. Eu não sei se as pessoas que não têm conhecimentos de astrologia possam ter um vislumbre sequer da grandiosidade que isso é. Sim, da genialidade, sobretudo. Porque é, no fundo, estar a gerir 3 pessoas, 4 com ele. Com ele e depois com a astrologia. A astrologia foi a grande saber da arquitetura. Por isso é que eu já escrevi vários livros. Os livros todos que tem para aí são os livros em que eu tentei explicar isto, em artigos para o Astro 7, para o 7, para os jornais, para as entrevistas, toda a grande... Eu estou cá para isto, acho eu, é uma obrigação. Por que tens esta paixão, Paulo, por este Porque, olha, eu não sei, eu descobri a minha mãe era uma prima direita de Fernando Pessoa, portanto, se calhar, não sei se ainda há alguma coisa... Pode haver alguma coisa sistémica que o está a empurrar para... Ou então, é uma obrigação, porque repare, pessoas que gostam de Fernando Pessoa são milhões na vida. Pessoas que gostam da astrologia são milhares no mundo. Mas pessoas que gostam, que sabem da astrologia o mínimo, e que gostam de Fernando Pessoa o máximo, e que conseguem fazer esta ponte, não há muitas. Portanto, é a minha obrigação. Eu sinto desde 81, eu nasci em 53, desde 81 que eu sinto desde os meus 20 e tal anos, 30 anos, que eu tenho que exteriorizar eu tenho que falar sobre isto porque não há muita gente. Eu faço cursos sobre Fernando Pessoa. Eu fiz um curso na Casa Fernando Pessoa há muitos anos atrás, 2013, qualquer coisa assim, em que eu expliquei tudo isto que lhe estou a explicar aqui, mas em 20 aulas. Percebe? É um curso que eu se calhar vou voltar a pegar. Talvez, explicar aos astrólogos e aos tem ainda mais e até talvez, estou aqui já a pensar, já aqui a minha criatividade até para aquelas pessoas que gostam de Fernando Pessoa, mas não percebem nada de astrologia, terem um certo acesso a esta parte dele, que na verdade nem é tanta gente assim que sabe. É assim, eu tento ser muito claro. A minha maneira de falar de astrologia é uma coisa muito acessível. Por isso é que as pessoas também, se calhar, simpatizam com a minha maneira de dizer, porque eu dou imagens para que as pessoas percebam. Portanto, eu acho que tenho esta obrigação. Vamos lá ver se eu consigo fazê-lo. Já está, não é? Já fiz agora. É assim, o primeiro livro foi editado em Portugal, em 2012. Depois, esse mesmo livro foi traduzido para italiano, foi publicado em Roma. Agora foi publicado no Rio de Janeiro. No Brasil, ok. No Brasil, que vai ter, porque eu fiz palestras no Brasil, fiz cursos de astrologia. E há um grande interesse por Fernando Pessoa. O Brasil adora a astrologia. Isso. E não há aquele preconceito. Não há, é verdade, é verdade. Portanto, o Brasil é uma terra maravilhosa, fertilíssima. Portanto, estou super contente. Foi a Janinha Meli Castro, que por acaso conhecia um editor. Eu disse, Paulo, não queres? Eu disse, quero publicar. Saiu agora em novembro. Uau. E agora, pode ser que haja uma editora em Portugal que queira outra vez publicar e editar este livro de uma maneira mais desenvolvida este trabalho. Porque é mesmo um tema fascinante. Sim, eu não tenho vida para isso, a menos que haja agora estas coisas que dão às pessoas para regenerar e para voltar para trás nas células, eu não sei o quê, porque é assim, eu fiz este livro, que foi um trabalho grande, mas o trabalho completo seriam 5 tomos. Eu não, fisicamente, financeiramente, não tenho capacidade, porque uma investigação deste género, a pessoa tem que parar tudo, percebe? E depois eu tenho animais, tenho responsabilidades, tenho trabalhos, não é fácil, mas pronto, estou a dar o máximo vamos lá, a divulgar o máximo para que as pessoas possam pegar no que eu fiz e continuar. Exato, claro que sim, tenho a certeza que sim.
Então, este livro, que é aquele que o Paulo lançou agora no início de ano, ele também é um livro que pode ser útil para quem não perceba da astrologia, portanto é um livro simples. Para quem não percebe nada da astrologia. É um livro simples de entender, ele está à venda em qualquer livraria, não é? Livraria, e tem as previsões até ao final do ano. Pronto, portanto, ainda estamos em abril, está ótimo. Não, até dezembro tem as previsões. Semanais. E por outro lado, semanais. E por outro lado, tem, como digo, as previsões baseando-se no dia de nascimento, não é só no mês de nascimento. Eu não faço previsões para os virgens. Eu faço previsões para os virgens do dia 25 de agosto, 26 de agosto, 27 de agosto. Claro. Eu faço previsões diferentes para cada dia do ano. Por isso é que as pessoas gostam do meu livro. Acho eu. Vou já ver aqui as minhas. Entretanto, o Paulo está a dar aulas, não é? Portanto, já não dá consultas individuais, mas dá aulas. Consultas de aulas. Claro. É a maneira de apaziguar. Para quem quer aprender, é isso? Para quem quer aprender a astrologia? Para quem quer conhecer-se. Quem quer conhecer-se. Conhecer-se através da astrologia, conhecer os seus filhos através da astrologia, o seu marido, os seus amantes, os seus as pessoas sócios, da sua vida. Para se conhecer a si e conhecer a relação que tem com os outros, fundamentalmente. E ultimamente viu também dar qualquer coisa relacionada com o tarô, verdade? Também, porque eu adoro tarô. Porque assim, eu comecei a fazer astrologia em 70, a fazer mesmo para o público, em 78, e mesmo nessa altura eu aprendi muito astrologia com um tipo francês maravilhoso que se chamava Hades, penso que já deve ter morrido, e que fez um livro lindo que se chama Cartas e Destino. E então eu fazia astrologia, estava a estudar astrologia. Então o que é que ele fazia? Ele fazia a relação entre o tarô e a astrologia. Ora, quem já sabia a astrologia, meio caminho andado. Portanto, a partir daí ficou tudo muito mais claro. E a partir daí, quando as pessoas vinham ter comigo à consulta e não sabiam a hora de nascimento, o que é que o Paulo Cardoso fazia? Tarô. Quando as pessoas não tinham hora de nascimento. Porque quando não se tem, isto para esclarecer aqui a quem não sabe, quem possa não saber, quando não se sabe a hora de nascimento é não muito é difícil. É difícil fazer o É assim, mapa. A pessoa diz, foi a hora do não sei quê, do padeiro, ou foi ou não sei quê, ou era ao meio-dia, ou já tinha sido a hora de jantar. Mesmo isto é uma coisa muito vaga. Quando eu não tenho acesso à hora de nascimento e a pessoa... depois pedi à pessoa, normalmente, quando a pessoa me telefonava a marcar, olha, veja na sua certidão de nascimento. Sim. Porque 70 ou 80% das pessoas que não sabiam a hora de nascimento, a sua hora de nascimento estava na certidão. Sim, como eu. Que é obrigatório. E até muitas as pessoas vezes esqueciam-se. Certo, e muitas vezes a mãe, quando ainda está viva, e nós podemos perguntar à mãe... Tem irmãos, tem muitos filhos, e ela já faz variação. Nem se lembrava, a essa hora estava lá a olhar para o relógio. Meu avô teve 21 filhos. Pois. Vá perguntar ao meu avô, Claro. que teve 21 filhos, a que horas é que nasceram os 21 filhos? Claro. É mesmo quando tem quer dizer, a pessoa pode ter uma ideia com ele da manhã. Não, foi às 7, foi às... a Mariana é que foi às não sei quantas, tu foste às não sei quantas. Portanto, a cédula de nascimento tem sempre essa certidão de nascimento. É um ato oficial, nós nascemos para o mundo, por princípio, grande parte das vezes a hora é correta. Ok. Porque o pai não vai inventar uma hora um mês depois. Porque no mês depois, quando vai registrar a criança, ou uma semana, ou 2 meses que sejam, a pessoa ainda se lembra, foi ao meio-dia, ou foi às 11. Então, o que é que eu faço? Depois vou pegar naquela hora, que às vezes é 11 da manhã. Eu não acredito que seja 11. Deve ser um bocadinho antes, um bocadinho depois, faço os meus cálculos e corrijo a hora de nascimento. Eu dou nas minhas aulas exatamente essa técnica. De corrigir a hora de nascimento. Porque consegue-se perceber, não é? Através do Saturno, do Urano, do Plutão, nós podemos... Não, isto deve ser sido uns minutos antes, uns minutos depois. Eu próprio tenho a minha certidão 9h20, mas penso que foi 9h22. Ok, e isso pode fazer diferença aos 2 minutos? Porque 2 minutos, no caso do Fernando Pessoa, ele estava à espera de morrer em maio e morreu em novembro por causa de 2 minutos. Eu descobri, está no meu livro de astrologia de Fernando Pessoa, ele sabia que ia entrar num período gravíssimo da vida dele, a partir de entre maio de 1935 até fevereiro de 1936. Mas, como ele pensava que tinha nascido às 13h20, e eu afinal voltei a fazer as contas, não, ele nasceu às 13h22, 2 minutos depois. Ou seja, os cálculos que ele fez que lhe davam maio, fim, ele tem lá num texto que eu descobri, está publicado nesses livros. Ele diz, período crítico, fim de maio de 1935.
Ele morreu em fim de novembro de 1935. São aqueles 2 minutos que correspondem a esses meses 6 para a meses. frente. 4 minutos equivalem a 1 ano nas previsões astrológicas. 2 minutos equivalem a 6 meses. Pois. Ele pensava que ia entrar num período gravíssimo, do ponto de vista de saúde pessoal, em fim de maio, ele está lá escrito por ele, fim de maio de 1935, morreu em fim de novembro de 1935. Hein? E ele sabia que entre maio e fevereiro estava num período muito delicado. Uau. Mas eu descobri outro texto onde ele dizia: o que é que me pode matar? Ele era assim. O que é que astrologicamente me pode matar? Chegou à conclusão que seria as progressões do Sol, da Lua e do regente ascendente. Um conflito grande entre 3 pontos que governam a nossa saúde. Sol, Lua e regente ascendente. Pois bem, ele fez um texto: o Sol, a Lua e o regente ascendente vão estar em conflito quando? Fez uma listagem. Fim de maio de 1935. Portanto, ele pôde ter posto a hipótese de que poderia morrer em final de maio. Afinal, sobreviveu, morreu em final de novembro. Ok, portanto, é uma inquietação. Ele não sabia pouco, ele sabia muitíssimo da astrologia. Muitíssimo. Ele, refazendo os cálculos que ele fez, mas em vez de ser 3h20 da tarde, se ele tivesse feito os cálculos para as 3h22 da tarde, poderia desconfiar que poderia morrer em final de novembro de 35. Ele morreu em 30 de novembro de 35. Uau, o que é isto? Extraordinário. É o destino, livre-arbítrio. Podemos falar disto sobre horas. É verdade. Falta aqui só introduzir um tópico nesta conversa, que é a arte, porque o Paulo também tem esta parte artística e até de ligar a astrologia com a arte. É assim, eu sempre tive sede de estética, de arte. O meu plano, é do ascendente? Eu sou ascendente de Balança. A Balança é regido por Vênus é arte e estética, portanto eu não podia rejeitar isto. A minha relação com as pessoas também tem a ver com Vênus. Portanto, a par do meu interesse da astrologia, o meu problema, isto é um problema, é uma coisa boa e má, porque o facto de eu ser astrólogo apagou completamente a minha carreira de pintor, praticamente. Quer dizer, eu fiz trabalhos que eu acho que considero bons. Eu sou muito autocrítico, não pensem que eu tenho a mania que sou bom. Eu não tenho a mania que sou bom, eu sou super autocrítico. Para quem percebe um bocadinho a astrologia, Sol em Virgem, Mercúrio em Virgem, Lua em Virgem dá um autocriticismo absoluto. Portanto, e mais outras coisas que eu não vou desvendar. Portanto, eu acho que, e como andei em Química, o que é que eu fiz? Eu aprendi a fazer aquilo que os mestres antigos, os Leonardos, todos os pintores antigos faziam as suas próprias tintas, com os pigmentos. É isso que eu faço. Portanto, eu da Química aproveitei o lado racional para a astrologia, para fazer combinações mentais, para usar na astrologia. E para a pintura usei a sabedoria da Química. Eu era mestre em laboratório Química. Davam-nos compostos, permanganatos, cálcios, crómios, cobaltos, não sei o quê, para fazer produtos. Eu hoje em dia faço as tintas para os meus quadros da mesma maneira que os mestres antigos faziam para as suas pinturas. Eu não compro tintas feitas. Eu uso os pigmentos de crómio, cobalto, magnésio, etc., para fazer as minhas pinturas. Mas o que é certo é que eu fiz até hoje 80 exposições de pintura. Claro, infelizmente ou felizmente, a maior parte foi feita no estrangeiro, porque se proporcionou. Ainda hoje, o ano passado fiz 4 exposições, uma delas em Portugal, 3 no estrangeiro. 2026 vou fazer 3 no estrangeiro. 2027 vou fazer outras 2 ou 3 no estrangeiro. Portanto, não sei porque me convidam mais, porque há qualquer coisa que corre melhor no estrangeiro, se calhar por causa da minha casa nova, que é a casa do estrangeiro, e tem lá Júpiter, por alguma razão. Portanto, o que é certo é que a carreira de astrólogo ofuscou completamente a carreira de pintor. E eu, se me perguntasse assim, mas afinal o que é que lhe dá mais prazer? A astrologia. É a pintura. É a pintura. A pintura, eu não sofro com a pintura. Com a pintura é só prazer. Com a astrologia dá-me prazer e sofrimento. Porque é o sofrimento humano. Porque eu não me consigo esquecer do sofrimento da outra pessoa. Não consigo. Talvez por isso as pessoas gostem de mim. Ou gostam de falar comigo, porque eu entendo-as. Claro. Às vezes eu estou a dizer uma coisa e está-me a tirar as palavras da boca. Pois eu estou... Porquê? Porque eu quando mergulho, eu fecho a porta do ateliê,
atendia uma pessoa numa secretária, a minha vida, a partir daí, não existia. Aquilo que existia era a pessoa. O seu mundo, os seus dramas, as suas inseguranças ou as suas seguranças. Mas como digo, na verdade, nem 5% das pessoas iam lá numa boa. Ou seja, 95% das pessoas iam lá porque estavam em crise. Claro. E portanto, quem vai ao astrólogo se calhar não é estou tão bem, diga-me lá até quando é que vai durar este lado bom. Não. Claro. Quando é que vai acabar este lado mau, este momento mau. Exato. Muito bom, Paulo. E quem o conheceu hoje e quiser trabalhar consigo, saber onde é que o pode encontrar? paulocardoso.com. É o seu nome, é o seu site? É o meu site. Mas pode-me contactar através do Instagram, do Facebook, etc. Mais do Instagram hoje em dia, porque sempre que eu tenho cursos novos, ponho no Instagram. Mas de qualquer forma, paulocardoso.com, e no Instagram tem lá a mensagem. É também o seu nome, no Instagram é o nome, Exato, é Paulo Cardoso. Paulo Cardoso _oficial. Ok, e aí podem saber dos cursos. E aí tem mensagem, manda-me uma mensagem, etc. Boa, nós também depois marcamos aqui. Que normalmente é ela que me ajuda a organizar. Claro. Mas como digo, praticamente estamos a começar um curso que é como interpretar horóscopos. Os alunos que já têm prática, ou quem já sabe o que é Carneiro, Touro, Gêmeos, Balança, Sol, Lua, não sei o quê, mas que queira desenferrujar... Pôr as mãos na massa, como se costuma dizer, pôr as mãos na massa. Mas tem um cliente qualquer e não sabe como é que há de interpretar aquele aspecto de Vênus, Plutão, não sei o quê. Eu vou ajudar esses alunos, ou esses principiantes da astrologia, a interpretar e a dizer, não, então diga ao seu cliente isto. Vamos tentar. Porquê? Porque foi o que eu mais senti falta. Claro. Eu não tive ninguém que me ensinasse, ou seja, eu tive que experimentar, foi por tentativa e erro, não é que se costuma dizer? Foi sempre. E agora não, eu quero que os meus alunos, que já tiveram aulas comigo, percebam como é que dá os primeiros passos, como sintetizar, como abordar o problema da pessoa. Mais, o que é que vou dizer? Isto não se deve dizer. Diga isto desta maneira, porque muitas vezes nós não temos, atenção, isto é muito importante, isto é uma responsabilidade, nós não temos o direito de traumatizar o cliente. As pessoas vêm machucadas, inseguras, carentes, fragilizadas, o astrólogo não pode de maneira nenhuma carregar ainda mais aquela alma. Quando muito, e é isto que me dava muito prazer, eu ia adivinhar, entre aspas, quando é que tinha começado aquela crise, disse, viu? Eu percebi quando é que tinha começado isto sem me dizer, então eu talvez tenha a hipótese de lhe dizer quando é que isto vai acabar. A pessoa ficava, isto vai acabar. Já vejo a luz ao fundo do túnel. Porque eu tinha percebido quando é que começou aquele período crítico, mau, negativo. Ora, se o Paulo Cardoso tinha percebido, ou o astrólogo, tinha percebido quando é que aquilo começa, se calhar vou acreditar que ele também vai saber quando é que aquilo vai acabar. E não é só. Isto não é para sempre. Nós, quando estamos num período horrível, de elevada breca, um período horroroso do nosso... E eu já passei por alguns. Nós, quando estamos naqueles períodos, pensamos que já não saímos dali. Aquilo é para sempre. Não. Se o astrólogo consegue perceber, olha, isto foi por esta razão, e o período temporal em que esta experiência vai vigorar é até ali, meio caminho está a andar. A pessoa já vai começar, afinal não é para sempre. Afinal ainda vou ter uma relação amorosa. Afinal não é a minha última oportunidade de me realizar profissionalmente. Afinal ainda vão gostar de mim. Muito bom. Isto é muito importante. Muito bom. Então quem quiser participar nesse curso é só entrar em contacto consigo. Em breve, é mesmo mês de maio, mas pronto. Instagram, Paulo Cardoso Oficial, ou então paulocardoso.com, tem um site com aulas, a minha parte da área da pintura, a investigação da pessoa, tudo. O meu site tem várias plataformas. Muito e portanto, para descobrir os vários Paulos Cardosos, cá para aí. Muito bem. Paulo, muito obrigada, gostei imenso desta conversa. Obrigada. Espero que tenham gostado desta conversa tão abrangente e tão apaixonante em tantos temas. Agradecendo mais uma vez a vossa presença aí desse lado, agradecendo à Oficina do Livro o patrocínio deste episódio e vemo-nos então num próximo Reatravessar. Até lá. Este episódio foi patrocinado pela Oficina do Livro.